Meu nome é Fernando Achamé, eu sou poeta, historiador e, de início, agradeço o convite do Museu Vale para falar, uma conversa rápida sobre patrimônio histórico-cultural. Esse tema me é muito caro, é conhecido que eu já refleti muitas vezes sobre ele, como professor da UFES, no departamento de arquitetura, pro curso de arquitetura, lecionando história da arquitetura, urbanismo, estética e também uma disciplina chamada patrimônio histórico-cultural. Então, essas reflexões teóricas. E também tive a oportunidade de trabalhar, fui vice-presidente, secretário e membro, muitos anos, nos anos 80, do Conselho Estadual de Cultura, em ocasião que foram realizados diversos tombamentos. Então, na prática do tombamento, eu também consegui aprender muito. Então, é um tema que é caro e que nós podemos abordar de diversas maneiras, começando pela questão dos conceitos. Bom, de início, nós devemos precisar uns conceitos, né? Falando de patrimônio histórico-cultural. O que é patrimônio? Patrimônio vem da palavra latina pater, patris, né? Quer dizer, a herança paterna, a herança dos antepassados, né? Dos ascendentes, herança familiar de início, mas que depois tem a característica de uma herança, de um conjunto social, né? Da sociedade, o que os nossos antepassados construíram e deixaram para nós usufruir, né? Então, patrimônio tem esse sentido, né? de preservação de objetos, de costumes, de crenças vindas do passado e que devem ser usufruídas no presente e também garantidas para o usufruto de gerações posteriores à nossa. E cultural? Cultural é um termo muito amplo, quer dizer, o significado de cultural aqui não é naquele sentido de que a pessoa é muito culta, tem muita cultura, muita erudição, muita escolaridade, né? A pessoa culta. Não é nesse sentido individual, é no sentido coletivo, a cultura no sentido até antropológico do termo. A cultura como um conjunto de padrões de comportamento, de conhecimentos, de crenças, né? De práticas sociais de um determinado grupo na sociedade, né? A cultura é nesse sentido. E a questão histórica está ligada justamente ao desenvolvimento do ser humano, né? Quer dizer, só o ser humano é que produz cultura, só o ser humano que produz história, né? Quer dizer, acontecimentos relevantes, esses estão ligados à história. Aqui é um momento histórico, né? A pessoa tem até consciência disso. Aqui é um momento histórico, quer dizer, um momento importante que vai marcar a vida daquela cidade, daquele país, até do mundo mesmo, né? Então, são acontecimentos, fatos que estão ligados à evolução da humanidade, tanto no passado quanto no presente também, né? Então, visto esses conceitos básicos de patrimônio histórico-cultural, a gente tem que considerar que isso nem sempre existiu assim, né? Quer dizer, a aplicação disso no tempo é datada, historicamente datada. Se os antigos tinham também um certo amor pelo passado e faziam a história na antiguidade, na Grécia, por exemplo, em Roma, né? Existia esses conceitos também, mas não da maneira como foi empregado agora no período da modernidade, que eu digo, se refiro mais à época contemporânea, do século XVIII, 1700 anos para cá. A modernidade que introduziu então aqui, 200 e tal anos, né, o regime capitalista na economia, na sociedade, né, sociedade burguesa, sociedade moderna, né? Então, por exemplo, na modernidade, os museus, antigamente tinham museus também, mas eram particulares, era o museu do antiquário ou de um príncipe,
né? A biblioteca era a biblioteca do rei, né? Ou a biblioteca também de um bispo, né? Os arquivos também eram praticamente privados. Então, a partir de um certo momento, com o regime republicano e democrático, burguês, então a gente assiste no mundo isso, quer dizer, a biblioteca passa a ser pública, o arquivo público, os museus têm as coleções de pinturas, de objetos de arte dos museus, né, ou também de objetos históricos, passam a ser acessíveis ao público, os museus públicos, né? Então, essa modernidade também ela é desencadeada por quê? Pela revolução, a famosa Revolução Industrial, que começou lá no século XVIII, mas se incrementou com diversas fases, principalmente no século XIX e depois também no século XX, né? A Revolução Industrial mudou o mundo inteiramente, né? Tem um antropólogo até, o Claude Lévi-Strauss, que diz que foi um acontecimento mais importante na história humana depois do domínio do fogo. Você vê que é feita milhares e milhares de anos atrás, depois a Revolução Industrial realmente muda tudo, né? E com isso nós temos então as fábricas, as indústrias, né? Os operários, os trabalhadores, então as cidades vão crescendo, vão se expandindo, vão destruindo também muita natureza e muitas vezes destruindo uma cidade antiga, né? A partir do momento da indústria, isso vai sendo modificado rapidamente. E aí nasce no século XIX, no mundo, principalmente na Europa, que os países europeus na época dominavam praticamente o restante do mundo, surge então um movimento romântico. Não, nós temos que preservar o patrimônio, essa coisa mais antiga, esse palácio, esse castelo, essa igreja, essas casas. Para falar em bens arquitetônicos, né, tem que preservar isso da destruição, senão vai ser destruído e no lugar ali daquele castelo vai se construir uma fábrica, por exemplo, né? Ou no terreno tal, ou naquela cachoeira bonita, ou no rio vai ser desviado para fazer uma usina hidrelétrica. Enfim, foi surgindo esse movimento romântico, mas também um movimento contrário, que não era nada romântico, mais racional, mais técnico, né? de realmente fazer essa preservação, né? de valorizar esse passado. E isso foi transmitido a partir da Europa para outros países aqui da América e chegou no Brasil também, né? Foi no século XVIII que o país independente começou a cuidar da sua história, né? Em 1838 funda-se o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. No mesmo ano é criado o Arquivo Nacional para cuidar da documentação, né? Produzida pelo governo do Império, depois da República, né? E a biblioteca que ficou aqui, trazida pelos portugueses em 1808, a Biblioteca Real passou a ser uma biblioteca imperial, depois agora a Biblioteca Nacional, enfim, as instituições foram sendo criadas, né? Mas no Brasil, só mesmo a partir dos anos 30, exatamente em novembro de 1937, foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que agora é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, né? E aí, então, criado pelo decreto-lei, que então previu a questão toda do tombamento, né? Fazer o tombamento. É interessante esse termo tombamento, né? Quer dizer, vem do verbo tombar, né? É um acontecimento, é um ato do verbo tombar, mas não tombar, evidentemente, no sentido de destruir, de derrubar, de cair. É um termo adotado mais vindo de Portugal e adotado mais pelos cartórios. O livro de tombo da igreja, quer dizer, o livro de registro daquela igreja. No cartório, o livro de tombo dos nascimentos, é um livro de tombo no sentido de registro, de registrar, né? Como em outros países, por exemplo, na língua inglesa fala os bens registrados, né? As coisas registradas, as propriedades registradas. Já na França se refere aos bens classificados. Aqui a gente fala bem tombado, por causa disso. Isso foi dos anos 30, né? Adotado. E depois ficou consagrado hoje em dia, fala-se tombamento e tal, sem maiores problemas. Mas
pelo contexto da fala, sabe-se que se refere a isso, né? A proteção. Quer dizer, o tombamento é no sentido da proteção, né? Quer dizer, manter a guarda do poder público daquele bem que é considerado de valor para ser conservado, preservado, né? Tem um valor excepcional e esse bem pode ser de diversas maneiras, né? Já no início já se colocava assim, quer dizer, bens naturais notáveis. Hoje em dia não fala tanto notável, mas na época os bens notáveis, né? Que a natureza produziu, uma montanha como o Pão de Açúcar ou o Corcovado, falando do Rio. Aqui no Espírito Santo, diversas montanhas, vamos falar depois de algumas, né? Ou a indústria humana agenciou, quer dizer, criou ali uma grande obra, né? Como, por exemplo, para ficar no Corcovado, o Cristo Redentor, né? Que é um símbolo, mais do que do Rio, é um símbolo quase não, um símbolo mesmo do Brasil no exterior, não é verdade? Então, foi isso. E, a partir desse momento, então, nós temos a instituição dessas medidas de proteção, que começou no governo federal, depois alguns estados foram adotando e até mesmo municípios, né? O governo federal, então, começa aí e os primeiros tombamentos são de bens assim de grande valor, né? De valor muito evidente, né? Igrejas em Ouro Preto, igrejas também no Rio, palácios e tal, né? Aqui no Espírito Santo, o primeiro tombamento ocorreu poucos anos depois da instituição dessa lei, que foi em 1940, que ali em Jucutuquara, o Museu Solar Monjardim. Hoje o Museu Solar Jardim era a casa, a residência, a sede da fazenda da família Monjardim, né? Mas que foi adquirida depois por herança pela família Monjardim, mas ela foi instituída ainda no período colonial, né? Em 1700 e tanto, e que depois passou para a família Monjardim. Então é um dos raros exemplos de construções rurais, né? De uma sede de fazenda, aqui nesse litoral, né? Do Espírito Santo, Rio de Janeiro e tudo, né? Então ela mereceu o tombamento e depois foi transformada em museu. Logo depois também houve o tombamento de um símbolo importante para o Espírito Santo, que é o Convento da Penha, né? O Convento da Penha é excepcional, quer dizer, independente de religião, se a pessoa é católica ou não é. Eu tenho conhecido, inclusive, que são espíritas, né, kardecistas, então gostam de ir no convento, de meditar. Que o convento tem uma característica interessante, porque o tombamento incluiu não só a construção do edifício religioso em si, mas todo o conjunto daquele morro, na Penha, né, aquele monte. Então, é uma associação muito interessante, uma síntese de uma coisa cultural, que é justamente a construção religiosa, e um bem natural, que é a mata, o morro, a preservação, os animais, a fauna, a flora, né? Tudo aquilo ali é preservado e garante que no seu entorno não seja construída sejam construídas obras que vão descaracterizar, né? A gente pode imaginar, e tem exemplos disso, de tentativas de pessoas erguerem prédios perto, né? Como, por exemplo, nós temos na orla da Praia da Costa uma cortina, né? Quase que uma muralha de prédios, até tapando o sol da Praia da Costa. Ali teria também, que é um local também muito privilegiado, na prainha, em volta do Morro da Penha, uma muralha de prédios, mas já teve tentativa nos anos 70, por exemplo, o cara queria fazer um prédio perto do portão da subida, de 15 andares, aí vem a Justiça Federal, porque é a lei, né? Quer dizer, tem uma proteção legal, né? Há uma fiscalização, uma inspeção. Então, não, o senhor não pode fazer, então entra na Justiça discutindo com a construtora, e o dos 15 andares, o cara só pôde fazer até o 5º andar, entrou no acordo, acertou e ficou, para não perturbar os cones visuais, né, a visibilidade e a beleza, a fruição estética, inclusive, daquele conjunto
do Convento da Penha. E é um dos símbolos, você vê, o brasão do Estado do Espírito Santo, no brasão está lá um desenho, um redesenho, naturalmente simplificado, do Morro da Penha com o seu convento, né? Que não, evidentemente não foi construído do jeito que está, de uma hora para outra. Pedro Palácio, não, Pedro Palácio começou, fez uma capelinha no campinho ali e tal, ali morreu, 1570, e depois foram construídos lá em cima, tinham 2 palmeiras, foram construídas então outra capela, e aí foi expandindo, até se fazer, levou séculos para o convento, ficou pronto mesmo só no século XIX, quer dizer, de 1500 e tal até 1800 e tal é que teve a configuração. E claro, depois foi reformas e tudo, né? Então o Convento da Penha foi tombado. Depois, o governo federal logo fez o tombamento de uma série de edifícios ligados à presença dos jesuítas, né, da Companhia de Jesus aqui no Espírito Santo. A gente fala muito dos 7 povos das missões no Rio Grande do Sul, que tinha São Borja, Santo Ângelo, São Miguel e tal, e tudo bem, tinha as missões lá jesuítas espanholas, mas aqui nós tivemos a presença dos jesuítas portugueses, né? Principalmente portugueses. Então, um período também teve a União Ibérica da Espanha com Portugal, mas foi um período relativamente curto. Então, a presença aqui dos jesuítas foi realmente muito forte e resultou em diversos prédios que têm um valor como patrimônio histórico nacional, não só para o Espírito Santo, não só para Vitória, né, ou para a Serra, ou para Viana, mas para todo o país, né? Então foram tombados a igreja, o colégio de residência, que era uma igreja e uma residência dos Reis Magos, antes era o município de Nova Almeida, hoje é um distrito do município da Serra, né? Também a residência e a igreja de Nossa Senhora da Assunção, antigamente era Heritiba, depois Benevente e agora Anchieta. A fazenda de Araçatiba, em Viana, a fazenda de São João Batista de Carapina, na Serra, a sede da igreja, né? Em Muribeca, onde hoje é o presidente Kennedy, o município presidente Kennedy, a igreja de Nossa Senhora das Neves. Tudo isso são construções jesuíticas, comandadas pelo Colégio de Vitória, o Colégio de São Tiago. Só que o colégio foi muito alterado, não foi tombado, né? E depois teve o tombamento da Capela de Santa Luzia, em Vitória, da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, em Vitória, da Igreja do Rosário, em Vila Velha, né? Então, nós temos, principalmente, e 2 casinhas que sobraram no período colonial atrás da catedral, que hoje, inclusive, é a sede do Infam. Também foram tombadas algum tempo depois, e foi feito reformas e tal, em todas essas construções. O André Carlone, famoso construtor e arquiteto amador, foi o primeiro representante do Infam aqui no Espírito Santo, sucedido por diversos outros. Depois nós tivemos o tombamento estadual. O tombamento estadual, quer dizer, o Conselho Estadual de Cultura foi criado em 1969, mas ele só por uma lei de 1974 é que ele teve a capacidade legal, né, de fazer tombamentos. E por que isso? Porque na época o governo federal tinha instituído verbas, um programa de cidades históricas para destinar verbas para cidades ou sítios históricos. E, claro, que somente os sítios históricos tombados, né, por lei federal, estadual, municipal, é que poderiam receber essas verbas. Então, foi tombado, o primeiro tombamento ocorreu em 1976, aqui no Espírito Santo, que foi o sítio histórico Porto de São Mateus, né? No município de São Mateus, a parte baixa da cidade, onde a cidade ali prosperou, e na época tinham muitos casarões ainda em pé, antigos, e que mereceram então esse tombamento. É interessante notar
que isso ficou parado, vamos dizer, alguns anos, né, o tombamento no nível estadual. Depois, o Conselho de Cultura do Estado foi reativado, foi quando eu participei, a partir de 82, e houve uma série de tombamentos, né, uma série de tombamentos. No início, o tombamento era ligado à questão mais assim de bens públicos, que era mais fácil tombar. Então, quais seriam os bens públicos assim? O Palácio Anchieta, né? A sede da Assembleia, a antiga sede da Assembleia, né? Que hoje é Sônia Cabral, né? Na Cidade Alta. E o Teatro Carlos Gomes, que eram bens do Estado. Por quê? Os bens do Estado públicos, quando há uma proposta de tombamento, quase que um tombamento, vamos dizer, automático, não depende da concordância, né? Quer dizer, o Conselho de Cultura faz o tombamento e, pela sua força de lei, já está tombado. Não precisa o proprietário concordar ou não, porque aquele bem já é público, né? Não é um bem privado. E depois, uma outra coisa também que facilitou foi o tombamento de bens ligados à religião, no caso, mais a religião católica, né? Então, a catedral, por exemplo, né, tombada, foi também tombada nessa época. Agora, interessante que nesse início dos anos 80, já tinha muita pressão sobre o meio ambiente, e fazia parte do Conselho de Cultura o grande naturalista, cientista Augusto Ruski. Então, muitas entidades ligadas ao meio ambiente, à defesa do meio ambiente, recorreram ao Conselho de Cultura para a preservação de bens naturais, porque não havia ainda Secretaria de Meio Ambiente, Conselho de Meio Ambiente, nada disso, né? Talvez estava começando no plano federal, mas no estadual ainda não tinha. Então, o Conselho de Cultura desses anos 80, ele trabalhou muito com isso, né? A Prefeitura de Piúma queria lotear a Ilha do Gambá, que é uma ilha que tem lá, que agora já não é mais ilha, que é um istmo, né, quer dizer, ligado com coisa. Mas, enfim, tem o nome ali de Ilha do Gambá. Queria fazer uma pedreira no Monte H, que também em Piúma. Então, a população, pessoas da comunidade lá, recorreram ao Conselho, e o Conselho foi uma luta danada para convencer a Prefeitura a embargar isso. Então, as obras foram embargadas, não foi feito o loteamento na Ilha do Gambá, e o Monte H, que fica na divisa dos municípios de Itapemirim e Piúma é um pequeno município, né? Foi feito o tombamento, tanto do Monte H quanto da Ilha do Gambá, né? A Pedra do Elefante, né? Enorme, a chamada Serra de Baixo, Serra dos Aimorés, Serra de Baixo, que fica no município de Nova Venécia. Tinha uma pedreira lá, uma fábrica de brita, né? Então estava destruindo aquela pedreira. Então a comunidade também lá de Nova Venécia, não, vamos destruir a nossa Pedra do Elefante, como é que eu fazer isso? Então, mas também não podia desempregar 60 famílias, quer dizer, 60 empregados, né, chefes de família, tudo. Então foi feito um acordo e algum tempo depois essa pedreira foi deslocada para outras minas, né, enfim, outras pedras de granito para fazer a brita, para preservar, e realmente foi parado, então está preservado a Pedra do Elefante. Mas foi uma luta danada para fazer o tombamento, né? Aí depois nós tivemos tombamento de diversos outros bens naturais, como o Frade a Freira, né, que é uma formação bonita. Tem uma frase do conhecido escritor e cartunista, desenhista Ziraldo, né, mineiro de Caratinga, que conheceu o mar aqui no Espírito Santo quando jovem. Ele dizia o seguinte: o Espírito Santo é o ateliê de escultura de Deus. Realmente, nós temos formações geológicas aqui notáveis, né? Eu falei algumas já, o Itabira, que é um símbolo de cachoeiro, né? A Pedra do Itabira, né? Lá no norte, em Pancas, é um espetáculo, quer dizer, a Pedra do Camelo, a Pedra da Agulha, todos preservados, todos tombados, para evitar destruição e tal, né? Enfim, então, nós tivemos diversos. Jacaranema, que hoje é uma pequena reserva municipal, né, entre a Praia de Itaparica e a Barra do Jucu,
a empresa detentora dos terrenos queria fazer um loteamento, então foi embargado, depois desapropriado, né, os terrenos. Então, o tombamento de Jacareí também foi uma coisa trabalhosa, mas que resultou num sucesso. E as dunas de Itaúnas também, né, para preservar aquele entorno. Depois teve a criação do Parque Estadual de Itaúnas. Enfim, os tombamentos. E no nível municipal, o que eu saiba, os primeiros tombamentos foram nos anos 90 e aconteceram no município de Muqui, né? A prefeitura de Muqui, então, criou um conselho municipal e esse conselho fez o tombamento de dezenas de prédios em Muqui, principalmente prédios residenciais ou de uso misto, né? Em cima residência, embaixo comércio, ou prédios também só comerciais. A igreja, né? A matriz de Muqui, de São João Batista de Muqui, enfim. Temos esse exemplo e hoje em dia diversas prefeituras têm no seu PDU, Plano Diretor Urbano, medidas legais, inclusive, por exemplo, a de Vitória, tudo para preservação de alguns imóveis que estão ali, não há um tombamento, mas está inscrito ali para preservar aquele imóvel não pode ser demolido, né, através de uma lei municipal. Agora, vamos falar um pouco do tombamento em si. O que é o tombamento? Como se processa esse tombamento? Primeiro, é importante que o tombamento é um ato ligado mais ao Poder Executivo, nessas três instâncias que eu falei, tanto a federal, a estadual, também a municipal, né? É um ato mais ligado ao Poder Executivo. E também o tombamento não pode ser uma medida individual, por exemplo, do prefeito, ou do governador, ou do presidente da Câmara Municipal, não. Ou de um secretário de Cultura, não. O tombamento é um ato emanado através de uma resolução, quer dizer, de um órgão colegiado. Isso também é importante. Por quê? Porque esse órgão colegiado, ele tem a representatividade da sociedade, né? Quer dizer, a sociedade, bem ou mal, está ali representada, né? No caso, por exemplo, do Conselho Estadual de Cultura, na época que eu trabalhei lá, tinha representantes da UFES, Universidade Federal, na época a única universidade que existia aqui, tinha representantes da Academia de Letras, do Instituto Histórico, né? Tinham representantes dos municípios também, e depois o Conselho foi reformulado, mas sempre continuou com representação de municípios do interior, né? De entidades, quer dizer, a sociedade estava ali representada. O governo nomeia também alguns membros, né, que representam o governo nisso. Então, isso é discutido. Então, qualquer pessoa física ou jurídica pode propor o tombamento, mas tem que justificar. Você não pode propor, não, porque a casa do meu avô ali, porque eu gosto muito do meu avô, ele morreu. Então, sim, mas não é assim também, né? Não vai, quem tomba tudo não tomba nada, quer dizer, quem conserva tudo não conserva nada. Tem que haver uma seleção, né? Então, por exemplo, um bem natural que foi tombado, já nos anos mais recentes, na Praia do Morro, em Guarapari, o morro, chamado Morro da Pescaria, foi tombado, porque queriam também fazer ali um loteamento. Queriam destruir aquela natureza, aquilo ali. Então, se não me engano, o presidente da Câmara, ou o vereador lá de Guarapari, propôs o tombamento e aí justificou. Então, quando a pessoa propõe o tombamento e justifica direitinho, então, chegando no conselho, aquilo é complementado, né? Quer dizer, tem que ser documentado com fotografias, até hoje em dia filmagens, né? Levantamento histórico, plantas, tudo que puder documentar aquele, no caso eu estou falando, por exemplo, do imóvel, do móvel que for, né? Tem que documentar. E geralmente o conselho é dividido em câmaras, né? Então, por exemplo, a Câmara do Patrimônio Histórico, Cultural, a Câmara do Patrimônio Material, a Câmara do Patrimônio Natural, né? Então, são diversas câmaras, e aí esse o processo é instruído, né, por geralmente um relator, e caso seja uma coisa irrelevante, ele nega o tombamento, e se o conselho também seguir esse parecer, então o processo é encerrado. Ó,
foi negado o tombamento. Como tem diversos casos, às vezes é uma coisa que não tem nenhum valor social para a sociedade e é negado. Mas, geralmente, o pedido é acatado, é instruído, é feito, então, quer dizer, o processo tramita e aprovado na Câmara, o relatório, depois aprovado no plenário do Conselho. Então, há o tombamento ali. Então, quando é feito o tombamento, eu já falei, se o bem é público, o tombamento é compulsório, então não tem mais apelação. Só o detentor daquele bem, seja o Estado ou o município, ele é comunicado, né? É feita a comunicação e pronto, está encerrado o processo. Se o bem é de propriedade privada, aí o proprietário, desde o início da entrada do processo, ele é intimado e é cientificado que ele não pode mudar o bem, né, a propriedade dele e que está iniciando o processo de tombamento. Quando o tombamento é efetivado, ele é comunicado, se ele concorda, anui, né, faz a anuência, então está tudo bem. Então o processo é encerrado porque foi o tombamento. Mas muitas vezes o proprietário discorda, não quer saber do tombamento. Então, o que acontece? Aí ele faz os seus argumentos, justifica e tudo, por que ele acha que não tem que ser tombado aquela casa dele, aquela sede de fazenda, o que for, né? E aí o Conselho reexamina, se mantiver o tombamento, acabou, está tombado. No caso do Espírito Santo, é interessante que depois de uns anos para cá, se não me engano, no período do governo do Zé Inácio, houve uma mudança na legislação e o tombamento ele só é concretizado depois que o governador aprova a resolução do Conselho de Cultura, né? Então, em linhas gerais, o tombamento é isso. Agora, tem muitas nuances que não seria cansativo falar aqui. Eu só mencionaria um caso. Por lei federal, há um impedimento dos estados e municípios fazerem tombamentos de bens de propriedade federal. Por quê? Para evitar uma concorrência, né? E evitar uma disfunção, vamos dizer assim, né? Até legal. Porque se o bem é de propriedade federal e o governo federal tem condição de tombar, e se ele merece ser tombado, então pressupõe-se que o governo federal vai fazer o tombamento. Ocorre que tem alguns bens de propriedade federal, ou que eram de propriedade federal, e que não tinham valor como patrimônio nacional, mas tinham valor como patrimônio estadual e municipal. Eu vou dar, então, citar dois exemplos. Esse edifício aqui, né, antiga estação São Carlos, depois estação Pedro Nolasco, hoje o Museu Vale, que era, na época, nos anos 80, pertencia à Companhia Vale do Rio Doce, que na época era uma empresa estatal federal, portanto, era um bem federal. E o outro exemplo é a FAFI, que hoje em dia é a Escola de Arte e Teatro FAFI, que é da Prefeitura de Vitória, né? Portanto, é um bem municipal. Mas na época era um prédio esvaziado, nos anos 80, porque foi construído para ser um grupo escolar do Estado, né? Grupo Escolar Gomes Cardim, depois virou um ginásio ali, o ginásio estadual, depois ali funcionou a FAFI, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era uma das faculdades estaduais. Quando, em 1961, a Universidade do Estado do Espírito Santo, a Universidade do Espírito Santo, foi federalizada, aí virou a Universidade Federal do Espírito Santo, aquele bem foi passado para o governo federal. Então, o prédio da FAFI era da UFES. Então, aí nós achamos uma brecha na lei. Não pode haver um tombamento estadual de um imóvel, de um bem federal, a menos que o detentor do bem concorde com isso, com esse tombamento. Aí, nós fomos, então, na diretoria da Companhia Vale do Rio Doce, no Rio, expusemos o caso, eles concordaram com o tombamento desse prédio aqui do Museu Vale, que hoje é o Museu Vale. E a FAFI, a mesma coisa, fomos à reitoria da UFES e eles concordaram no tombamento do prédio onde funcionou a antiga FAFI, né? Depois a UFES, aí houve tombamento, porque eles queriam derrubar ou vender aquilo para um banco e tudo, e na época o centro de Vitória ainda era muito ativo, né?
Depois a UFES, alguns anos depois, vendeu aquele prédio para a Prefeitura de Vitória e ali está funcionando muito bem. E a Vale foi, uns anos depois, privatizada, então hoje esse prédio aqui pertence a uma empresa privada, não mais a uma empresa estatal, né? Quer dizer, então são esses detalhes. O importante é assinalar que no tombamento o proprietário dele não perde o seu direito de propriedade. Ele só não pode destruir o bem. Ele só não pode mudar. Se o bem aquela casa é pintada de branco, ele não pode pintar de azul. Se é pintar de azul, ele não pode pintar de rosa. Tem que manter características externas ou internas, mas ele pode vender o bem, ele pode alugar, ele pode dar incomodado, se for o caso, um bem público, pode transferir, como foi o que eu acabei de citar, né? A FAFI era da UFES, né, federal, foi vendida para o municipal, né? Podia até também ser vendida para o particular, se fosse o caso, mas quem comprasse não poderia mudar, derrubar, destruir, não é verdade? Então é isso, é importante assinalar isso aí.